O objetivo desse vídeo é a gente entender o que é uma inequação trigonométrica com alguns exemplos práticos, tá? Sugiro que se você não assistiu o vídeo anterior sobre inequação trigonométrica, sugiro que você assista, tá? Porque senão você não vai conseguir, né, entender lá desde o princípio da teoria, certo? Então, ó, primeiro exemplo aqui. Resolva a inequação cosseno de x menor que raiz de 2 sobre 2. Primeira coisa, né, e aí com o x entre 0 e 2π, ou seja, o x aí estando entre 0 e 360 graus, né, dando aí uma volta completa na circunferência apenas. Então, o que eu disse no vídeo anterior e que eu vou repetir agora, que a gente tem que ter em mente quando a gente vai resolver uma inequação trigonométrica, é o cosseno de qual arco ou de qual ângulo é menor que raiz de 2 sobre 2, certo? Qual ou quais, né? Aqui, como eu disse para vocês, na inequação, a gente tem uma coisa que a gente chama de desigualdade, né? Que é um símbolo de menor, menor ou igual, maior ou maior ou igual. Esse aqui é o símbolo de menor. Então, o cosseno de x é menor que raiz de 2 sobre 2, tá? Pelo fato de a gente ter uma desigualdade, a solução da inequação ela é dada no intervalo. Então, sempre a solução, né, vai ter aí mais de um de dois, né, valores aí na resposta, porque um intervalo ele conta aí com vários outros números, né, com vários outros arcos, com vários outros ângulos. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Primeiro eu começo pensando, né, o cosseno de quem dá a raiz de 2 sobre 2? O cosseno de π sobre 4, tá? Aí você se lembra, quem que é π sobre 4 mesmo? 45 graus, tá? Mesmo eu digo para vocês, aprendam a trabalhar sempre com radianos, tá? Ou você aprende a transformar radiano para grau, que basta substituir o π por 180 e fazer a conta. 180 dividido por 4, 45, tá? E aí, então, ó, eu sei que o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Aí eu venho aqui para o ciclo trigonométrico. Eu já faço aqui o desenho do ciclo trigonométrico. E aí, eu localizei aqui, ó, o 45 graus, né, que é o π sobre 4. E aí, eu localizei também o arco que é côngruo a ele ali no quarto quadrante, né? Em relação ao cosseno, né? Lembrando que o cosseno é esse eixo aqui que está na horizontal. Então, eu faço sempre a relação passando pelo cosseno, né? Se fosse pelo seno, ia ser o ângulo que está aqui, né? Ó, o congruente a ele está aqui. Só que eu preciso saber o congruente em relação ao cosseno. Então, ele vem aqui para baixo, tá? Que é o 7π sobre 4 ou o 315, né? É o grau aí 315 em graus. E aí, uma coisa muito importante que eu não posso esquecer, tá? Quando eu vou resolver um exercício desse tipo, é olhar bem o símbolo, ó. O símbolo aqui é o símbolo de menor, não é menor ou igual. Então, por isso que eu usei aqui, ó, bolinha aberta para representar o π sobre 4, porque eu não incluo o π sobre 4. Tá? Eu vou pegar o valor que mais se aproxima a ele, só que sem incluir ele. Então, por isso que eu botei a bolinha aberta e não a bolinha fechada, né? Que simboliza aí incluindo o π sobre 4. E aí eu quero saber os valores que são menores do que raiz de 2 sobre 2. Então, eu localizo aqui o π sobre 4, né? Faço aqui a bolinha aberta no eixo aqui do cosseno. E esta medida que vem do 0 até o meu π sobre 4 aqui, esta medida vale raiz de 2 sobre 2, certo? Então, quais são os arcos que vão ser menores do que raiz de 2 sobre 2? Ou seja, que vão estar antes aqui da bolinha, ó. A bolinha aberta está aqui. Para cá são maiores, para cá são menores. Então, quais são os ângulos, né? Quais são os arcos que vão ter o cosseno menor do que raiz de 2 sobre 2? Vão ser todos esses arcos aqui que vai do π sobre 4, passa pelo π sobre 2, passa pelo π, passa pelo 3π sobre 2 e para aqui no arco côngruo ao π sobre 4, que é o 7π sobre 4, certo? E aí, se você pegar um arco que está aqui, ó, que seja maior, né, ó, você faz ele aqui, aonde que vai refletir o cosseno? Aqui em cima. Então, vai passar já do meu
raiz de 2 sobre 2, né? Esse espaço aqui vai aumentar, não vai ser só menor do que raiz de 2 sobre 2, tá? Aí você pega um ângulo aqui, ó, pega um ângulo aqui, reflete ele, ó, ele ainda vai ser menor do que o π sobre 2. Pega um ângulo aqui, ó, pega um ângulo aqui, como é que você faz para jogar ele pro cosseno? Ele vai subir aqui para cima, ó. Então, qualquer ângulo que você pegue aqui, ó, ainda vai ser menor do que raiz de 2 sobre 2, tá? Entenda como menor qualquer arco que você pegue, né? Qualquer arco que você pegue e quando você jogue ele para refletir para o cosseno, esteja antes dessa bolinha. Então, todos estes arcos aqui, ó, todos estes arcos aqui, quando você reflete para o cosseno, o valor vai estar antes da bolinha. Pega um arco aqui, ó. Onde é que vai estar o cosseno? Vai estar aqui, tá antes da bolinha. Pega um arco aqui, ó. Onde é que vai estar o cosseno? Vai estar aqui, tá antes da bolinha. Agora, pega um arco aqui, por exemplo. Ó, liga aqui, pega um arco aqui. Onde que vai dar o cosseno? Vai dar aqui, ó. Então, vai estar depois da bolinha, então não pode pegar, né? Não pode nenhum arco que está entre o π sobre 4 e 7π sobre 4. Nesse espacinho aqui, ó, passando pelo zero, todos os cossenos vão dar um valor maior, né, do que raiz de 2 sobre 2, certo? Então, qual que é a minha solução? X pertencente aos reais, tal que o x está entre π sobre 4 e 7π sobre 4. Ambos com bolinhas abertas, porque se eu incluir o 7π sobre 4, eu vou cair exatamente na bolinha, e eu não posso. Porque aqui, ó, o valor é só menor que raiz de 2 sobre 2. Se fosse menor ou igual, aí sim, eu poderia botar a bolinha fechada, porque se o cosseno, né, o cosseno de 7π sobre 4 é exatamente raiz de 2 sobre 2. Só que não é o que eu quero um valor só menor, certo? Então, se você observar, ó, a gente nem faz conta nesses exercícios assim. A gente faz só a análise do ciclo trigonométrico. Olha só esse outro aqui, ó. Resolva a inequação tangente de x maior ou igual que raiz de 3 sobre 3. Aí você tem que ter em mente, tangente de quem que dá a raiz de 3 sobre 3? Π sobre 6, né? Que é a tangente de 30 graus. Tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Então eu fiz o desenho aqui do ciclo trigonométrico. Lembrando que agora eu estou falando da tangente. Não estou falando nem de seno, que é esse eixo aqui em pé, e nem estou falando de cosseno, que é esse eixo deitado. A tangente é esse eixo aqui, ó, que tangencia a circunferência, tá? Então, eu liguei aqui já, ó, o valor aqui de π sobre 6, né? Botei até ele aqui fora para ficar mais visual, tá? Então, a medida que vai daqui até o 1, né, que é o valor máximo da tangente, do seno, do cosseno, e todos esses é raiz de 3 sobre 3. A medida desse espacinho aqui, tá? E aí, qual que é o outro arco que é côngruo ao π sobre 6, né? Que é côngruo ao 30 graus. É o 7π sobre 6, certo? O arco ali de 7π sobre 6 é o arco que é côngruo a ele. E aí a gente começa a análise. Então, quais que vão ser os arcos cuja tangente vai ser maior que raiz de 3 sobre 3? Então, se aqui, ó, os valores que já são a tangente de π sobre 6, né, que é o valor igual aqui, por isso que eu coloquei bolinha fechada, a tangente de π sobre 6 é exatamente a raiz de 3 sobre 3. Então, os valores que são maiores são os valores que vão estar aqui acima do π sobre 6, que são todos esses arcos aqui, ó, que está entre o π sobre 6 e o π, né, que é o 90 graus ali. Se você observar, aqui eu estou usando o maior ou igual. Só que aqui eu coloquei bolinha aberta, por quê? Porque não existe a tangente de 90 graus. Assim como não existe a tangente de 270, né? De 3π sobre 2. Não existe a tangente de π também, tá? Porque a tangente não é definida, né? Pro 90 graus e nem pro 270. Então, qualquer ângulo que você pegue aqui, ó, vai dar um valor maior do que raiz de 3 sobre 2. Qualquer ângulo que você pegue aí vai dar um valor maior, certo? Qualquer desses ângulos. Aí aqui embaixo também, ó, a mesma coisa. Qualquer ângulo que você pegue nesse intervalinho aqui, ó, pega um ângulo aqui, bota pra lá, ó, vai dar maior. Pega um aqui, bota pra lá, vai dar maior. Pega um aqui, bota pra lá, ainda vai dar maior.
Agora pega um aqui, ó. Um aqui nessa parte. Joga pra lá, ó. Vai dar menor. Tá vendo, ó? Vai dar menor do que raiz de 3 sobre 3 e não pode, né? A condição é que seja maior ou igual. Tá? Eu acho, né, que tá dando pra vocês conseguirem entender bem isso aí. No caderno, né, quando você faz essa análise aqui, você vai pegar a régua, né, vai medir isso daqui com a régua direitinho, aí você vai ver, ó, quando você joga um ângulo aqui, ele vai dar menor, tá? Aqui na lousa não fica muito visual, mas no caderno eu acho que fica um pouco mais visual para vocês, certo? Então, qual que vai ser a nossa resposta, então? Nossa solução. Tangente de x maior ou igual que raiz de 3 só vai acontecer se o x estiver entre π sobre 6 e π, que é esse intervalo aqui, né, ó, π sobre 6 e π, sem incluir o π, então por isso que o símbolo é só o símbolo de menor e não de menor ou igual, e o x tem que estar entre 7π sobre 6 e 3π sobre 2, sem incluir o 3π sobre 2 só, por isso que tem só o símbolo de menor, não o símbolo de menor ou igual. Então, a solução aqui, ó, na notação de conjuntos, eu dei desse jeito aqui. X pertencente aos reais, tal que x está entre π sobre 6 e π, sem incluir o π, união com 7π sobre 6, né, união com x entre 7π sobre 6 e 3π sobre 2, sem incluir o 3π sobre 2, certo? Acredito que um exercício desse, né, fica aí um pouquinho mais complicado de você fazer a análise assim num primeiro momento, tá? Mas eu vou colocar outros exercícios aqui na sequência depois desse vídeo, com vídeos de exercícios, e aí vai ficar um pouco mais visual essa questão aí para vocês. E não se esqueçam de praticar. Vendo isso daqui uma vez só, vai parecer ser difícil mesmo, tá?